Olá, mamãe! Hoje praticamente todas as famílias que eu atendo chegam até mim de cama compartilhada. Muitas mamães optaram por fazer a cama compartilhada no momento da exaustão física e mental. O que eu quero dizer com isso? Que raramente eu atendo uma família que faz cama compartilhada por realmente ter esse desejo. Quantas e quantas mamães que vocês conhecem, ou até mesmo você, planejou o quarto do bebê com todo o amor, todo o carinho e a criança simplesmente nunca dormiu no berço? O que eu quero dizer com isso é que a família opta pela cama compartilhada no momento do desespero. E o meu objetivo aqui não é julgar essas famílias, é ser um instrumento de transformação, trazendo um caminho gentil, respeitoso, através de um processo gradual para que a criança com o tempo se sinta segura para adormecer no ambiente de sono de forma independente. Oi, eu sou Jamile Paz, enfermeira, mãe, especialista em sono infantil, e esse canal é destinado para auxiliar as famílias que estão em busca de informações sobre o soninho do bebê. Aproveite e se inscreva agora no canal para não perder nenhum vídeo. O primeiro ponto que eu venho trazer nesse vídeo é sobre a segurança. O local seguro para o bebê dormir até pelo menos o segundo, terceiro ano de vida é o berço. Morte súbita é o nome que se dá para a morte de crianças menores de 1 ano que morrem de forma inesperada e inexplicada durante o sono. Os riscos são mais frequentes no primeiro ano de vida e compartilhar a cama com o bebê se constitui como um fator de risco, ou seja, dormir na mesma cama que o bebê não é seguro, aumenta o risco de morte e de ferimento. A Academia Americana de Pediatria, assim como a Academia Brasileira de Pediatria, aconselham fortemente que a criança não durma na mesma cama dos pais, mas recomendam que o bebê menor de 6 meses durma no quarto dos pais, só que em outra superfície, ou seja, no bercinho, em um local separado. O menos é sempre mais. Então, o ideal é que a criança durma até pelo menos o 6º mês de vida ao lado dos pais, em berço próprio, e que durma sempre de barriguinha para cima. Eu deixei na descrição o link para você acessar o vídeo sobre a posição mais segura para o bebê dormir. O segundo motivo é que a cama compartilhada reforça o hábito da sucção não nutritiva. Muitas mamães acabam fazendo cama compartilhada para facilitar a amamentação noturna. De certa forma, de madrugada, a mãe ela já está exausta, exaurida ali do dia todo, né, sofrendo com a privação do sono. Então, tudo que ela puder fazer para diminuir esse trajeto, né, em relação ao acolhimento do bebê de madrugada, ela irá fazer. Mas será que vale a pena colocar o bebê em risco, sabendo que a cama compartilhada não é segura? O que é que acontece na prática? Na cama compartilhada, a criança fica exposta a travesseiros, a cobertores. De certa forma, isso aumenta o risco de sufocamento, ou seja, de asfixia. Outra coisa, os pais podem entrar em sono profundo e rolar por cima dessa criança. Corre o risco dessa criança também cair da cama. Então, todos esses fatores que eu citei agora acabam contribuindo e reforçando a minha posição de não recomendar a cama compartilhada. O meu papel aqui, como eu já falei no início do vídeo, não é julgar a mamãe que faz cama compartilhada, é orientar, é acolher. O meu olhar, ele é técnico, e quando a gente tem consciência das coisas, a nossa responsabilidade aumenta e nós não podemos mais ser negligentes. Diariamente eu atendo mães que fazem cama compartilhada e que os bebês mamam a madrugada toda. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo é que eu sou 100% favorável à amamentação. Mas na minha prática, o que é que eu observo? Quando a mãe ela fica ali exaurida das noites mal dormidas, quando ela passa a noite amamentando a criança, a primeira vontade que ela tem
é de desmamar o bebê. Então, de que forma a gente pode manter a amamentação para que essa criança seja beneficiada com o leite materno, sem que essa mãe fique exausta? O meu trabalho, na verdade, é encontrar esse ponto de equilíbrio para manter a amamentação, mas de certa forma manter também condições saudáveis e sustentáveis para que a criança tenha independência para dormir. Pense comigo, como que uma criança reage quando você tira o pirulito da boquinha dela? Com choro, com desespero. Então é isso que acontece com as crianças que dormem em cama compartilhada e que tem o seio da mamãe disponível a noite toda. E é claro que a proximidade da mamãe com o bebê no momento de dormir acaba reforçando esse comportamento, o hábito da alimentação noturna, impedindo cada vez mais que o bebê tenha mecanismos de autorregulação para adormecer sem precisar do seio. Quem disse que o bebê só acorda por fome? Eu, Jamile, sou 100% favorável à amamentação, mas ao mesmo tempo eu defendo no meu posicionamento a independência de sono. Como que eu vou explicar isso na minha prática? A família deve propiciar condições físicas, emocionais e ambientais para essa criança dormir de forma positiva, para que ela tenha uma referência positiva com o soninho. Como a criança aprende por repetição e por associação, instituir uma rotina do sono desde cedo vai trazer previsibilidade para essa criança, reduzindo cada vez mais a resistência na hora dela dormir. Então, para finalizar esse tópico, eu quero dizer que é extremamente possível manter a livre demanda e, ao mesmo tempo, propiciar condições para que essa criança consiga se ninar no bercinho até encontrar uma posição confortável para adormecer sem precisar mamar em todos os despertares. Como assim, Jamile? Calma que eu vou explicar. O estômago do bebê é muito pequeno e como no início da vida o soninho dele é polifásico, ou seja, ele vai precisar se alimentar em períodos entre 3 e 4 horas, realmente ele não consegue ainda sustentar uma noite inteira de sono sem se alimentar. Mas a ideia é que à medida que essa criança for crescendo, que ela vá ingerindo de dia as calorias que ela precisa para crescer e para se desenvolver, para que ela não precise mais receber as calorias noturnas. A literatura, inclusive, aponta que a partir dos 6 meses de vida, a criança não tem mais a necessidade metabólica de se alimentar de madrugada. Lógico que cada caso deve ser avaliado de forma individual pelo pediatra, até porque a alimentação é um fundamento importante para o sono. Mas, resumindo, a ideia é que a criança se alimente de dia bem, que ela tenha uma boa ingestão calórica para que ela não precise mamar mais de madrugada, e isso só vai acontecer com o tempo através do espaçamento natural das mamadas, se a mãe permitir que essa criança tenha autonomia de sono. Porque a criança ela tem total capacidade de aprender a adormecer, mas isso vai demandar treinamento, tempo, paciência, consistência e um olhar direcionado através de medidas assertivas. E para contextualizar tudo que eu falei nesse tópico, eu quero enfatizar que a cama compartilhada, ela reforça sim o hábito da sucção não nutritiva, o hábito da alimentação noturna, torna o sono do bebê fragmentado, torna o sono da família também fragmentado, porque a criança ela começa a se movimentar muito, ninguém dorme bem mais nessa casa, e isso acaba sendo um obstáculo para a criança ser independente para dormir. Compartilhe aqui comigo nos comentários se seu bebê aceita dormir no berço. O terceiro e último ponto desse vídeo é que a cama compartilhada acaba sendo uma barreira na relação afetiva do casal. Eu sei que desde o momento em que a criança nasce, a gente deposita toda a nossa energia, todo o nosso tempo em cima daquele serzinho que acabou de vir ao mundo e que depende tanto da gente. Mas a gente precisa pensar também que os filhos crescem e quem fica é o casal. Então nós não podemos abandonar os nossos maridos. Quando o bebê dorme na cama dos pais, o que é que acontece?
o casal ele vai se privando cada vez mais de fazer coisas simples, como acender uma luz, pegar uma roupa, conversar sem que isso acorde o bebê. De certa forma, quando tem ali uma criança no meio da cama, isso vai afastando cada vez mais o casal, vai afastando e de certa forma esse ciclo vai distanciando cada vez mais o casal e anulando a relação amorosa. Concorda? Como o meu papel aqui é orientar as famílias, eu quero enfatizar que quando uma criança, independente da idade que ela tenha, presencia uma cena de sexo, ela fica traumatizada. Por mais cuidadosos que os pais sejam, as crianças que dormem no mesmo ambiente de sono dos pais estão mais expostas, ou seja, elas podem presenciar essa cena. Muitas vezes os pais acham que a criança está dormindo, mas ela pode estar sonolenta, consciente, pode acordar do nada, totalmente ativa, ou seja, tudo pode acontecer. O sexo entre os pais tem repercussões em todas as idades, pode até ser imaginado, mas não deve ser visto nunca. Em todas as idades provoca impacto. Nas crianças, as consequências podem resultar em sintomas que interferem no desenvolvimento e traumas que terão ressonância no futuro. Na verdade, a criança ela não tem muita noção do que se trata a situação. Tudo que ela conhece no mundo foi o pai e a mãe que trouxeram. Visualizar uma cena de sexo é uma espécie de agressão, uma situação de violência, e a maioria dos pais não tem a consciência de que a criança vai entender aquele ato como um abuso. As crianças ficam paralisadas diante da cena de sexo entre os pais. Situações que geram uma situação de confusão muito grande tendem a paralisar as pessoas. E é quando a pessoa fica paralisada que ela fica congelada e se instala o trauma. Sempre que existe algo de errado com a criança, a gente observa um padrão de mudança no comportamento. E as pessoas que estão próximas dessa criança começam a observar irritabilidade, comportamento muito sexualizado, não compatível com a idade, introspecção. Muitas vezes a criança fica mais arredia. Então, na verdade, esses são alguns sinais de que a criança pode estar presenciando esses atos sexuais, mesmo que não esteja sendo abusada. Eu sei que nós somos movidos a sentimentos. E para evitar que seu filho não seja exposto a isso, coloque ele para dormir no local dele. Eu não estou aqui para julgar quem faz cama compartilhada, até porque tem muitas famílias que fazem por filosofia e que são felizes com essa prática. Em algumas culturas, essa prática é até comum, mas eu estou aqui para pontuar alguns motivos bem fortes que eu tenho enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, para não apoiar essa prática. O objetivo do meu trabalho é guiar essas famílias para que elas possam colocar a criança para dormir no bercinho, que seja no quartinho dela ou na caminha, de forma gentil, respeitosa, para que a família consiga sustentar esses novos hábitos de sono e dormir bem, até porque o sono é uma necessidade biológica. Pais felizes, filhos felizes. Por hoje é só, até o próximo vídeo.